Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje aqui reunidos em mais uma noite de reflexão. Nesse momento, eu convido que todos comecem a respirar profundamente, a refletir como foi o seu dia. Como foi o seu dia em chegar até aqui hoje? Deus nos brinda com uma noite de reflexão. Eu convido a todos a respirar profundamente e fechar os seus olhos para esta reflexão que segue. Respeite os problemas alheios, sem interferir neles, a menos que sua cooperação seja solícita. Não pronuncie palavras que ofendam ou depreciem. Quando possível, dê sempre alguma frase de consolo e esperança a quem sofre. Não se faça estação de pessimismo ou desânimo. Esqueça o mal que receba e nunca faça a cobrança do bem quem tenha podido distribuir. Não impulsione para frente qualquer questão desagradável. O trabalho no desempenho do seu dever é o capital que lhe valoriza as orações. Lembre-se da parcela de socorro que sempre devemos aos companheiros mais necessitados que nós. Quanto possível, faça algo ou algo aprenda de útil para que seu dia de hoje seja melhor que o de ontem. Nunca se esqueça que todas as vantagens ou benefício que desfrutemos da vida são empréstimos de Deus. Com esse pensamento e com essa pequena reflexão, eu convido a minha irmã, Luciane, para nos brindar com a palestra Em Meio a Lobos. Boa noite a todos. Então vou confessar uma coisa, contar uma coisa curiosa para vocês. Eu dou palestra espírita há mais de 10 anos. E é a primeira vez que eu faço um tema do Evangelho. Eu sempre procuro fazer biografias, que eu gosto bastante, alguns temas diferentes, né? Como vocês já acompanharam aqui, doação de órgãos, adoção, até sobre homeopatia e o espiritismo eu já busquei. Gosto desses temas mais alternativos. Mas esse tema caiu no meu colo uma noite dessas, estava olhando ali o computador, de repente veio esse título de uma palestra evangélica, apareceu lá. Falei, meu Deus, vou dar uma olhada. E me chamou a atenção o título. E eu falei, vou fazer uma palestra espírita sobre isso. Então, Em Meio a Lobos, vem derivado dessa passagem de Mateus capítulo 10, versículo 16, em que Jesus fala aos seus apóstolos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Parece um pouco controverso, né? Aí, a gente sabe que Jesus falava com os apóstolos muito através de metáforas, parábolas, né? Então, de forma metafórica, ele quis explicar algo para os seus discípulos. E para a gente estudar, então, essa passagem da Bíblia, a gente vai analisar primeiro, bichinho por bichinho, que o Jesus falou na situação. Ele vai colocar, então, as ovelhas em meio aos lobos. Quem são as ovelhas? A gente olha para a ovelha e o que a gente vê? É um bichinho fofo, né? É bonitinho, é carismático, ele é pacífico, ele é equilibrado emocionalmente. Vocês já viram um rebanho de ovelhas? Elas estão sempre juntas, na paz, né? Tu não vê uma ovelha mordiscando a outra, tu não vê uma ovelha empurrando a outra porque está querendo território. Elas são animais pacíficos que querem a paz. E é isso então que Jesus quer de nós.
que nós sejamos as ovelhas em meio aos lobos, porque nós devemos ter então aquele equilíbrio emocional diante de situações em que estamos com os lobos. Já olhando a imagem do lobo, o que passa para nós? Parece que ele é um animal perigoso, né? Ele é um predador, ele é astuto, ele é rápido, ele está ali, ele pode até cuidar do rebanho dele, como pode também, do rebanho não, da alcateia dele, né? Como pode também andar sozinho, mas ele é um predador. E se ele estiver com fome e ele te encontrar, você vai ser a presa. Sinto muito. Ele não vai pensar duas vezes. Então, quem que é o lobo nos dias atuais? Quem são as pessoas que são os lobos? São aquelas pessoas que não perdem a oportunidade de dar uma alfinetada, de confrontar algumas situações. São aquelas pessoas que gostam de tumultuar, de ver a oportunidade que o outro tropeçou de repente apontar, de julgar, de sentir inveja. Esses são os lobos que estão presentes no nosso dia a dia. E Jesus fala então que vai enviar as ovelhas perante os lobos e pede que sejamos prudentes como a serpente. Como que é uma serpente no meio da natureza? Como é que ela age? Ela é prudente, né? A serpente, ela parece que ela é inteligente, parece que ela tem uma sabedoria, parece que ela tem cautela, porque ela está ali no canto dela. Está lá no meio ambiente, no cantinho dela. Se você não passar por ela, ela não se sentir ameaçada por você, ela não vai te atacar. Mas ela está ali, à espreita. Quando ela vai dar o bote para se alimentar, dificilmente ela erra, porque ela é cautelosa, ela é prudente. Ela examina tudo ao redor dela e no momento certo ela age e consegue o objetivo dela. Então devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que simples como as pombas? Se você vai enfrentar os lobos, você precisa estar preparado e ter em mãos as atitudes corretas e os teus princípios para conseguir enfrentar os lobos. Porque a pomba, o que representa? É um animal simples, né? Um animal tranquilo. Mas aí, se a gente for pensar, por que Jesus fez essa conexão da esperteza da serpente com a pureza da pomba? Parece que não combina, né? Que enquanto a serpente parece até ser um pouco perigosa, a pomba parece ser frágil demais. E é isso aí que Jesus quer que você tenha a conexão dos dois. Porque a pomba é uma presa fácil, né? Vocês já viram o ninho da pomba? Às vezes, Deus que me perdoe, chega a me dar raiva. Porque como é que pode fazer um negocinho daqueles tão simples, né? Eu tenho na janela da minha casa uma árvore, na janela da cozinha, e tem sempre ninho de pomba lá. E toda vez eu fico braba. Porque eu olho, mas meu Deus, ela pega 2, 3 galinhas, um fiozinho de lã, coloca lá e bota o ovo e sai, né? Parece que ela não tem a prudência que a serpente tem. Ela é tão pura, ela é tão simples que ela não vê maldade. Ela não pensa como João de Barro, que se for ver um arquiteto, né? Faz o ninho dele todo protegido, bem no alto, contra o vento, para proteger a família dele, né? O filhotinho que está ali dentro. Ela não faz assim. Ela faz em qualquer lugar. Dá um vento, o ninho cai. Vem um gato, ele pega. Eles morrem super fácil, né? Então a pomba, ela é simples e pura até demais. Por isso que você precisa ter essa pureza de uma pomba, mas ao mesmo tempo a cautela da serpente, para não ser atacado pelos lobos. Porque senão o que seria? Imaginem Jesus mandando ovelhas em meio a lobos. Seria uma carnificina. Certeza que elas seriam abatidas, né? Mas não é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas tenham a prudência, a paz, a serenidade das ovelhas, ajam com a prudência da serpente e a simplicidade das pombas para conseguir lidar com os lobos, né? Não vai agir com fraqueza. Você vai exemplificar novas ideias e trazer ações para conseguir, então, modificar a mentalidade dos lobos com os quais você está lidando. Como que a gente se comporta numa situação do conflito? Porque é essa a ideia de Jesus, né? Todos nós temos os nossos conflitos. Como é que a gente se comporta? Com qual animal você se identifica? Você é o lobo que em algum momento você aproveita para falar mal da outra pessoa, você se aproveita de repente para fazer uma chacota, para tirar vantagem numa situação em que o outro está
né, precisando de ajuda, ou que o outro errou, você aproveita para pisar mais nele? Ou de repente você é a serpente, que é um ser um pouco egoísta? Me lembra muito aquela música, a serpente, do malandro é malandro e mané é mané, né? A serpente é assim, eu sou malandro, eu vou me safar. Se nós dois estamos com problema, você está com problema, porque eu vou tirar o corpo fora. Essa é a serpente. Será que a gente age assim em algumas situações? Ah, estamos num problema, mas eu consigo me livrar sozinho, então tchau para você. Fica aí com o problema que eu vou sair de escanteio. Ou será que eu sou a pomba? Tão frágil, tão inocente, acreditando na bondade de todos, não vendo perigo, às vezes onde ele existe, num perigo eminente, e acaba sendo vítima por falta de cautela. Ou eu sou um cordeiro, que é o ser enviado de Deus para evangelizar e ajudar aqueles que precisam. Com qual desses animais eu me identifico? Pode ser todas as alternativas acima, porque conforme a situação, tenho certeza que todos nós já fomos um dos animais que eu apontei. A ideia é que a gente sim chegue um dia a ser cordeiro, mas nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então sabemos que em alguma situação da nossa vida, provavelmente nós passamos por todos os animais que eu citei. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente nós irmos até os lobos para enfrentar as situações. E não numa condição de fera, não numa condição de lobo para lobo, mas numa condição de cordeiros e embaixadores. Não por emissários da morte, mas por doadores de vida eterna. Então a gente precisa trabalhar nesse mundo para que ele prossiga e ele melhore cada vez mais e a gente haja como cordeiro. Mas como que eu vou? De repente a pessoa, mas eu não tenho possibilidade, nunca me apareceu uma circunstância em que eu possa ajudar, em que eu possa ser diferente. Então está pedindo a Deus, que nem tem essa imagem, pedindo a Deus que mande alguma oportunidade para eu ajudar o próximo. Será mesmo que você não tem essa oportunidade todo dia? Pensem aqui comigo, como é que é o trabalho de vocês? Perfeito? O meu não é, né? Tenho certeza que todo mundo aqui já teve que lidar com uma situação de um chefe impertinente, com uma pessoa arrogante, com uma pessoa grosseira. E a gente precisa saber contornar e lidar essas situações. Num sistema corporativista, né, numa empresa, as pessoas, uma passando a perna na outra, uma tentando ultrapassar a outra. Como é que você agiria numa situação dessas? Tentando contornar ou tentando tirar teu corpo fora e conseguir alguma coisa para você? Se safar? Como é que você age no teu dia a dia em situações como essa? Hoje mesmo tive uma situação... Levei um casal semana passada a ver uma casa. 3 casas. Me ligaram, eu gostaria de ver um apartamento, um imóvel assim, assim, assado. Levei eles ver. Se apaixonaram por uma. E eu falei, e aí, vamos fazer proposta? Eles falaram, deixa eu contar uma coisa para você. O proprietário da casa descobriu que nós fomos olhar a casa e chamou nós e pediu se a gente não queria fazer a proposta direto para ele. Que daí ele dava para nós o desconto da tua comissão. Em meio a lobos, né, gente? Aonde que eu estava pisando? Em meio a lobos. Eu agradecia ao casal por ter me contado essa situação, né? Que pelo menos eles não foram lobos, que poderiam ter tirado vantagem, ter ganho desconto no imóvel, né? Mas eu percebi que a outra pessoa com quem eu estava lidando não era a pessoa que eu imaginava. Tenho certeza que vocês, no trabalho de vocês, já passaram por situações semelhantes ou piores que essa. E como é que a gente age? Eu não vou confrontar a pessoa. Simplesmente, né? Essa casa eu não ofereço mais. Mas é o meu jeito de lidar. A ideia é que a gente não brigue, mas aprenda com a situação e não fique ingênua como uma pomba e seja cautelosa como uma serpente em uma próxima. São situações corriqueiras do nosso dia a dia que, se a gente parar para pensar, todos nós passamos. E dentro de casa a mesma coisa. Quem aqui vive há 20 anos casado naquele comercial de margarina? Não, né, gente? Quem vive um casamento, quem tem filhos, mesmo quem mora com os pais, a gente sabe que não é um mar de rosas diariamente. Que todo mundo tem os seus problemas e a gente tem que saber lidar com os nossos e com os dos outros.
e que estamos ali para crescer e aprender através do amor. Então são nessas situações rotineiras que a gente percebe o posicionamento e a existência desses animais dentro de nós e dentro do outro. E a gente precisa saber lidar com tudo isso. Porque todos nós temos, além dos problemas externos, os problemas internos. Todos nós temos os nossos problemas, né? Cada um de nós aqui, uns mais, outros menos. E nós não podemos ficar coléricos, melancólicos com o meu problema, que eu estou cheia de problema, então não posso ajudar o outro. Eu já tenho minhas coisas para resolver, então não posso me comover com o problema do outro. A gente tem que evitar o vitimismo, evitar a agressão. E de repente não é porque você está com um problema em casa que isso justifica que você vai ser mal educado com o outro que está contigo no trabalho. Que tu vai ser mal educado com uma pessoa no trânsito, com os teus pais, vai estourar com os teus pais dentro de casa, né? Não justifica. Então a gente tem que se posicionar, a ideia é se posicionar sempre como evangelizadores e ovelhas. Em todas as situações, seja com os nossos problemas internos, quanto com os externos. Mas aí a gente não vê muitas vezes o nosso comportamento. E a gente precisa mudar. Nós estamos aqui para evoluir, né? Reencarnamos para isso. Então, muitas vezes a gente não vê o nosso comportamento. Mas as pessoas que nos cercam conseguem perceber. Aí vem de repente o seu pai, a sua mãe e fala: Luciane, tu tá explodindo, né? Tu não percebeu que você está explodindo de graça? Ou uma pessoa no trabalho: meu Deus, tenha mais paciência, né? Você está sendo agressivo com as pessoas, está agindo de maneira esquisita. Aí isso daí de repente acende em ti uma luzinha. Poxa, o fulano realmente é meu amigo. Será que o que ele está falando para mim não é verdade? Será que eu não estou sendo grosseiro, explosivo, mal educado às vezes com as pessoas por causa de um problema que eu tenho interno? Será que isso não está acontecendo? Então eu preciso, segunda fase, contemplar. Perceber que isso está acontecendo e começar a mudar. Como que eu vou começar a mudar? São através de pequenas ações, pequenas mudanças. Eu gosto de fazer aqui a comparação, Maiara vai gostar da minha comparação, com o açúcar, né? As pessoas, nós, acho que de maneira geral, somos acostumados a consumir açúcar. E daí, de repente, você quer mudar, você fala: não, 2025 vai ser diferente, agora eu vou entrar numa era mais saudável e eu vou radicalizar. Não adianta você querer virar triatleta de janeiro para março. Não adianta você querer fazer uma dieta radical, né, em pouco tempo, que vai revolucionar toda a minha vida. É difícil, não é bem assim. Tem que ser aos pouquinhos. Começa cortando o açúcar do teu café. Hoje você toma sem açúcar, você vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando. Quando vê, essa ação virou um hábito da tua vida e você não consegue mais tomar café com açúcar. Agora tragam isso para os sentimentos. Você acorda mal-humorado. Aí você percebe que acorda mal-humorado. Não, eu quero mudar. A partir de hoje não vou mais acordar mal-humorado. A partir do momento que tu levanta, faz uma prece, se der tempo, né? Tenta serenar teu pensamento ali. E vai fazendo assim, vai se esforçando nos primeiros dias, porque nos primeiros dias não vai ser fácil, porque isso não é um hábito para ti. Então vai, se esforça e faz. Quando vê, isso virou uma rotina na tua vida. Eu quero ir no centro espírita. Vem segunda, terça, quarta. Calma, vem nas palestras na quinta. Começa a vir toda quinta-feira. De repente você, quando alguém te convidar para fazer alguma coisa na quinta-feira, você vai falar: não posso, tenho centro espírita. Aquilo já está incorporado em você. E você vai gradativamente aumentando e se melhorando. É essa a ideia. Então comece o estágio nas pequenas mudanças. E depois nós vamos para o estágio da ação, que é quando aquilo incorporou em você. E você está vindo toda quinta-feira no centro espírita, você está tratando melhor as pessoas mesmo sem perceber, você está tomando o teu café sem açúcar mesmo sem perceber. Aquilo incorporou em você e faz parte de ti. Pode ter uma recaída? Pode ter, mas aí no dia seguinte tu começa e vai lá tudo de novo, vai ser mais fácil, né? Temos o estágio da rescisão, aí é o estágio que aquilo não acontece mais. Você já não vai mais querer faltar no centro espírita. Você vai ver que tratar os outros bem virou um hábito tão forte da tua vida que você sequer se imagina que um dia você conseguiu ser grosseiro com aquela outra pessoa. Virou um hábito, você se incorporou. Você virou uma ovelha evangelizadora mesmo sem perceber.
E nós, como eu falei ali antes, temos os nossos lobos internos. E a gente precisa cuidar de nós e, ao mesmo tempo, cuidar dos outros. Tem algumas teorias que falam que a pessoa precisa estar bem para cuidar de si, para depois cuidar dos outros. Eu digo que não. O mundo está girando e é tudo muito rápido. Tu não tem tempo de parar. Vou cuidar de mim. Esse ano eu vou cuidar de mim. E deixar os outros. Não, porque as situações acontecem no teu dia a dia. Você vai ter oportunidade para auxiliar os outros. Aproveita elas que você vai evoluir com elas. Aí, quando eu achei esse slide, me fez lembrar uma situação. Ano passado, eu precisei fazer uma cirurgia. E daí, eu fui fazer tipo uma entrevista com a anestesista, né? E com a secretária do anestesista, uma enfermeira, enfim, não sei quem que ela era. E ela chegou e perguntou assim para mim, tá, Luciane, peso, altura, pratica atividade física, aquelas coisas, né? Fui respondendo. Dela, Luciane, quais são os remédios que você toma? Eu falei, nenhum. Dela fez assim, tipo, mentirosa. Daí ela falou, Luciane, você não toma nenhum remedinho para emagrecer? A moda do Ozempic, né? Eu falei, não tomo. Remedinho para pressão, colesterol, não toma nada? Eu falei, não tomo. Daí ela perdeu a paciência. Não estava num dia bom, a mulher. Ela deu uma bufada assim comigo. Daí ela falou, Luciane, você sabe que você está indo para uma anestesia geral agora, né? Eu preciso saber tudo que você toma. Porque pode dar alguma reação com a anestesia, é perigoso. Você não toma nenhum remédio? Eu falei, meu Deus, eu não tomo nada. Dela, nem para dormir? Eu falei, não, eu não tomo remédio para dormir. Daí ela olhou, eu falei, olha, se tu quer saber o que eu tomo creatina. Daí ela falou, não é remédio. Eu falei, eu sei que não é remédio, senão eu tinha te dito desde o começo. Mas daí ela parou para pensar, daí ela falou, pois é, Luciane, olha, eu não sei quando foi a última vez que eu ouvi essa resposta de uma pessoa na tua faixa etária. E eu fiquei, meu Deus, carreguei aquilo para mim. E o que me chocou a resposta dela, eu falei, meu Deus, como que pessoas na minha faixa etária estão tomando tanto remédio assim? Por que as pessoas estão tomando tanto remédio assim? Em que mundo que nós estamos vivendo? E é aqui que eu quero chegar, que eu sempre martelo nessa situação. Celular. Em que mundo nós estamos vivendo? Conectados com quem não está conosco e desconectados com quem está conosco. Você convida a pessoa para ir jantar na tua casa, ela entra e pede o quê? A senha do Wi-Fi. Sai para lá. Vem conversar comigo, deixa o telefone lá do lado. As pessoas estão cada vez mais próximas de quem está longe, mas sequer olham para as pessoas que estão ao seu lado. E isso vai nos afastando de amigos, da comunidade, de termos conversas sinceras ou conversas bobas que fazem a gente dar risada. Afasta a gente de tudo. Há pouco tempo atrás, nós íamos no consultório médico e a gente sentava, lia uma revista e sabia quem estava sentado ao nosso lado. Às vezes demorava para ser atendido, né? Tu fica lá 30 minutos esperando. Mas aí tu conversava com a pessoa do lado. Hoje tu fica 30 minutos sentado esperando o médico e tu não levanta a cabeça do celular para ver quem que está sentado do teu lado. Tu não perguntou para ele por que ele está ali. Tu não desejou que ele melhorasse. As pessoas perderam as conexões. Perderam o encantamento uma com as outras por causa do celular. E a gente vê casais, né, que enquanto namoravam, 4 horas no telefone, lá, né? Fica de lenga-lenga, 4 horas no telefone. Depois que casa, não consegue conversar 15 minutos. Por quê? Porque estão sempre no celular. Deu pior de tudo, no meu ponto de vista, as crianças. Eu já vi inúmeras crianças que não brincam, se reúnem com outras crianças e ficam no celular. Eu fui num parque aquático com os meus filhos no final de semana, tinha criança no celular, dentro de um parque aquático. Vocês acreditam nisso? Se fosse eu, criança, minha mãe não ia me achar nunca na hora de ir embora, porque ia estar loqueando lá dentro. E tinha criança no celular em vez de aproveitar. Estão perdendo a infância ali, sentada, vendo um joguinho, assistindo um joguinho ou um vídeo. Deixando de interagir com outras crianças por causa do celular. Não praticam um esporte porque preferem ficar no celular. Que tipo de vida que a gente está tendo? É uma vida doente. Porque aquela realidade que está ali no celular não está aqui fora. Então você vê a pessoa ali e acha que a vida dela realmente é aquilo, que é aquela felicidade toda, que é aquela alimentação saudável, mas na verdade ela está postando só o café da manhã, não posta tudo que ela beliscou durante o dia, que essa atividade física é fácil para ela, que é, né, tudo fácil. Eu mesma, nessa minha viagem, postei uma foto na praia, estava eu na praia com meu livrinho, sentei na praia bem bonita com meu livro, tiazada brincando. Tirei uma foto e postei.
Quem ficou vendo meus stories nas 24 horas que ele estava ali ativo, pensou, olha que beleza, Luciane lendo um livrinho na praia, na Santa Paz. Sabe o que aconteceu 2 minutos depois? Meus filhos começaram a brigar por causa de um balde de praia e quase deu a Terceira Guerra Mundial. E isso vocês não viram. Por quê? Porque a realidade não está ali. Vocês só viram a foto do meu livro na praia. Então é aí, as pessoas ficam olhando e imaginando que é 1000 maravilhas, mas não é. Então você começa a se comparar com os outros e a ficar triste, e a tua vida não tá boa e a do outro tá, e os casais são maravilhosos menos o meu casamento, e a minha família é isso, a minha família é aquilo. Quantos pais que não têm conversa com os filhos dentro de casa? Daí tá o filho às vezes com depressão, né, na adolescência, que a gente tá vendo um número gigantesco de adolescente com depressão, mas o pai nem percebe. Claro, porque o filho está ali no celular, ele está no celular. Como é que você vai perceber que teu filho ficou mais quieto? Como é que tu vai perceber que teu filho está precisando de atenção, que está com problema, se você não olha para ele? Se estão os dois no celular. O Rossandro conta um exemplo que uma vez ele estava no aeroporto e uma mãe chegou para ele e falou assim, Rossandro, meu filho cometeu suicídio e eu queria falar com você. E daí ele falou, eu não vou conseguir te atender aqui no aeroporto. Deu o e-mail para ela, dele, pessoal, e falou, eu vou te dar um tema de casa. Tu vai chegar em casa e tu vai mexer no celular do teu filho. Tu fez isso? Dela, não, nunca mexi no celular do meu filho. A privacidade dele, imagina se eu ia mexer. Ele sempre fala, a privacidade tu tem depois que tu paga as tuas contas. Enquanto meu filho estiver na minha casa, eu vou ter a senha do celular dele e vou ver com quem que ele está falando e o que ele está falando. Porque a gente precisa ter controle dos nossos filhos para poder orientá-los. Não é privacidade, não é invasão de privacidade. E essa mãe disse que fez. E ele falou para ela, vai lá, mexe no celular. Mas eu vou te avisar, vai doer. Porque ele sabia que lá teriam indícios de que ele ia cometer o suicídio. E de fato, a mulher mandou a mensagem para ele e falou, Rossandro, você tinha razão, doeu. Porque ele estava há meses dando indício de que ia cometer o suicídio e ninguém em casa percebeu. Por quê? Todo mundo no celular. Está acontecendo demais. As pessoas não enxergam mais dentro da própria casa, as pessoas não enxergam os amigos, não tem tempo, não tem paciência para conversar, para olhar no olho, para trocar uma ideia, para dar uma risada. Não existe mais. Aonde que isso se perdeu? Esses dias eu fui num casamento em 3 Barras, aqui no interior de Concórdia. E aquilo mexeu comigo de um jeito, esse casamento, porque foi um casamento no interior. Bem simples, assim, as pessoas muito felizes. E cheguei na fila para tirar foto com os noivos. Tinha o bolo, né? E a mulher que estava organizando o casamento do lado. E eu falei, meu Deus, que bolo mais lindo. E ela falou, e é de verdade. Eu pensei comigo, por que não seria? Né? Daí eu falei, lindo mesmo. Ela falou, foi a vizinha que fez. Ela conhece o noivo desde que ele nasceu e quis dar de presente um bolo de 3 andares de casamento para ele. Eu pensei, meu Deus, que lindo, né? Daí ela falou, porque hoje em dia as pessoas não estão mais comendo bolo no casamento. O bolo é falso, porque ninguém mais come. Então só tem docinho. Tá. Aí seguiu a festa, jantamos. O pessoal, não tinha garçom, o pessoal da comunidade que ia lá e passava bebida para quem quisesse durante a janta. Depois tu ia lá e se servia da bebida. E depois que acabou a janta, onde eu estava sentada, eu enxergava a cozinha. Começou o baile, eu olho para a cozinha, tá a mulherada da comunidade lavando louça, secando a louça e dançando dentro da cozinha. As mulheres se pegavam lá dançando em duas, sabe? Dançando as músicas de bailão. E eu pensei, meu Deus, que coisa mais linda, né? Aonde, quando que isso se perdeu? Quando que essa essência de felicidade se perdeu? Por que não existe mais isso? Claro que as pessoas estão infelizes. É um mundo de mentira, nem o bolo mais é de verdade. Nem bolo comem mais, como é que querem ser felizes? Né? Fica vivendo de aparência, é a aparência do bolo. A gente precisa voltar, né? Voltar para aquele contato visual, para tomar um chimarrão com o vizinho. Eu não sei o nome dos meus vizinhos. Né? A gente precisa retomar essas coisas para que a gente tenha contatos, tenha amigos e consiga ser feliz. Que a gente consiga ser exemplo para os nossos filhos, conversando com os idosos, dando atenção para os nossos filhos, que a gente gere no nosso coração sentimentos bons, que a gente consiga lidar com os nossos lobos internos e, ao mesmo tempo, sermos cordeiros, evangelizadores de Jesus ao redor daqueles que nos procuram, que nos cercam, que a gente consiga auxiliar o próximo.
Que o dia que a gente faça a nossa passagem, as pessoas olhem para nós lá no caixão e falem: eu trago boas lembranças dessa pessoa. As lembranças que eu tenho dela estão aqui no meu coração, porque ela foi uma pessoa do bem, ela fez o bem, ela ajudou o próximo sempre que precisava. E é esse o recado que eu quero que vocês levem na noite de hoje e na vida de vocês daqui para frente. Boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Nossa, muito obrigado. Não tem como estar aqui numa noite como essa e não refletir pelo menos um pouquinho na tua palestra. Muito obrigado, Lu. Eu convido a todos os trabalhadores da casa, então, para nesse momento se posicionar. A gente vai abaixar a luz um pouquinho do ambiente. Eu peço que nessa energia que a Lu deixou aqui para nós, a gente compartilhe um pouquinho mais do que aconteceu aqui hoje. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Que levamos para o nosso lar todas essas boas energias e vibrações, e que possamos ser um pouco melhor do que hoje a gente foi. Uma boa noite a todos, meus irmãos.